Agora nós vamos falar sobre acessórios de iluminação e outras coisas que complementam o estúdio. Primeiro eu quero falar de fundo para vocês, fundo fotográfico. Existem vários tipos de fundos, vários materiais diferentes e eu vou falar para vocês o que eu utilizo hoje, o que eu prefiro. Eu já tive acessório com fundo de alvenaria. Alvenaria é o fundo de cimento, a parede mesmo, com a curva feita de cimento, preferencialmente por um bom pedreiro para você ter uma superfície mais lisa possível e ele ficar mais apresentável, para ele sumir na fotografia. Se você tem imperfeições nele, ele não desaparece. Então assim, a manutenção que dá um fundo de alvenaria é uma coisa meio chata. Por quê? Eu tenho uma parede que ela tem que descer lisa, ela tem que fazer a curvatura e continuar no chão. Essa área de chão tem que ser pintada frequentemente. Por quê? Uma pessoa andou um sapato ali, não tem jeito, ele suja. Então a manutenção disso é bem dispendiosa. Fica bom? Fica bom. Se você tem um estúdio grande, tem que ser dessa forma, porque senão você não tem fundo infinito de papel, que é o próximo que eu vou falar para vocês, que cubra toda essa área. Vale a pena se você precisa de espaço grande, áreas maiores para fotografias, por exemplo, de coisas grandes, como um sofá inteiro, um carro, um grupo de pessoas, porque o papel tem uma limitação. O fundo que eu mais utilizo hoje no estúdio é o de papel. Eles são rolos de papéis com 2,70 m de largura. Por que eu gosto dele? Ele é muito prático. Ele enrola, eu consigo levar ele para outros locais para montar um estúdio onde for, e aqui eu tenho um suporte com 3 fundos diferentes. Então eu posso ter várias cores de fundo, quando eu quero trocar eu coloco ele. A parte ruim do papel é o custo. Ele custa hoje por volta de R$350, um fundo branco, por aí. Sujou, corta aquele pedaço, joga fora. O rolo ele vem mais ou menos com 11 metros de comprimento. Vamos considerar que em cada ensaio você gaste por volta de 1 metro, ele vai te durar aí uns 9 ensaios. Por que 9? Porque eu tenho a parte das costas. Então ele tem que ter uma metragem ali um pouco maior. Eu falei 2 metros, vai sobrar 8 metros de utilização, um fundo infinito branco. Então ele tem um custinho que deve ser colocado dentro do seu orçamento. Então, por exemplo, não tem como você fazer um ensaio muito baratinho utilizando um fundo de papel, porque só o seu custo de papel a gente já está falando de uns R$50 aí, né? Só naquela desenrolada de papel para a pessoa pisar em cima. Esse é o custo do papel. Mas você está sempre com um fundo limpinho, sempre um fundo bacana. Existem algumas outras formas que eu até utilizo no estúdio, dependendo do tipo de ensaio, que é assim, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é um vinil, ele é um plástico, tá? Que tem uma texturinha leve, que eu posso colocar ele no chão, sobre o fundo de papel branco, que ele fica só com um filetinho perceptível, que dá para ser retocado de forma fácil isso. Ou dependendo da luz que se monta, ele praticamente desaparece. Então, a pessoa quando pisa ali, não suja o papel, porque o vinil, você passou um pano úmido, algum produto de limpeza ali, ele sai, aquela sujeira toda, e você está com ele zeradinho, limpinho, para o próximo ensaio. Mas ele só tem branco. Tem algumas outras cores, mas a cor não vai bater com o rolo de papel, então o branco é o mais aconselhável nesse caso, é o que acaba funcionando mais. Eu gosto de fundo de papel, pelo fato da mobilidade e pelo fato de eu ter sempre um fundo perfeito quando eu preciso. Tem fundos também pintados, que são uma espécie de um tecido que ele tem algumas manchas, pode ser de cores diferentes, tem uma série de opções, aliás, infinitas opções que eu vejo por aí em sites vendendo. Eles dão um aspecto muito bacana na fotografia, mas não são fundos tão baratos. E assim, se você tiver só um e você fazer uma série de ensaios só naquele fundo, ele acaba cansando rápido, então você tem que ter uma variedade, né, para estar fazendo vários ensaios com outras caras. É uma possibilidade, eu não tenho nenhum no estúdio desse, pelo fato de não precisar. Mas é um fundo que eu já vi retratos muito legais nesse tipo de material. Agora, voltando ao assunto de alvenaria, a gente normalmente vê ele branco, mas ele pode ser pintado de uma cor. Você vai fazer um trabalho para um cliente que é um fundo vermelho, você vai pintar ele, você tem essa praticidade. E depois você tem que pintar ele de novo para o branco, que é a cor que você mais utiliza. Quer um preto? Você pinta ele. Só que você tem que imaginar o seu custo de tinta e o seu custo de mão de obra para estar fazendo aquilo. Então, tudo tem que ser pensado, senão você toma prejuízo. E nossa ideia é ganhar dinheiro com fotografia. Outros fundos que as pessoas utilizam, mas que não são muito legais, são os fundos de TNT. TNT é
tipo de um tecido que não é tecido, né? Que é esse nome, TNT, tecido não tecido. Ele é uma espécie de um plástico diferente, mas ele é muito manchado, ele tem uma textura, então ele nunca fica um branco perfeito, ele nunca fica liso perfeito, e ele tem de várias cores também. Eu não gosto, já tive, usei uma vez, achei que ficou uma porcaria o fundo, então eu nunca mais usei. Acabei usando esse TNT para outras coisas, mas não para fazer fundo fotográfico. E tem também fundo de tecido. Tem alguns fundos de tecido que funcionam, que ficam razoavelmente bom na foto, mas tem que ser um tecido que não amassa, que não te apareça nenhum tipo de dobra, que você consiga manter ele limpo e tomar um certo cuidado nesse ponto. Algumas coisas funcionam, principalmente tons mais escuros. Porque se você quer um fundo preto, um tecido preto, você tem uma certa distância ali da pessoa, a luz não invade tanto, ele acaba ficando um preto bem bacana no tecido. O branco, se ele tiver alguma amassadinha, ele já vai aparecer. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Essa é a parte de fundos. Lógico, você pode ter um fundo de madeira, você pode ter um fundo de outro material que você imaginar, de um tecido pintado, qualquer coisa. Mas assim, no panorama geral, esses são os tipos de fundos mais comuns que são utilizados em estúdios. Agora eu vou mostrar mais acessórios para vocês que nós utilizamos frequentemente. Tem um acessório que para mim é indispensável no estúdio, que chama 3 tabelas, ou Apple Box. Talvez vocês não conheçam, mas nada mais é que uma caixa de madeira que eu tenho 3 lados distintos. Eu tenho esse lado, tenho esse e tenho esse. Para que ele serve? Ele serve, por exemplo, se eu quero fazer uma foto mais do alto, eu posso subir em cima dele com o meu tripé mais alto ou mesmo com a câmera na mão. Tem um ângulo de visão diferente. Se eu preciso subir em alguma coisa no estúdio para mexer num fundo, para mexer numa luz, ele serve para sentar, ele serve para apoiar objetos. Enfim, tem uma série de utilizações que vocês vão estar fazendo, né, com uma 3 tabelas. Esse é o nome mais comum dela. Melhor que uma madeira que seja durável. O que eu tenho aqui que eu mostrei para vocês é de compensado. Então ele dura o resto da vida. É só você não colocar fogo e não tacar ele aí, que não acontece nenhum problema. Agora a gente vai entrar na parte de iluminação, onde nós vamos começar por... Desculpa, não vou começar por iluminação não. Eu vou começar por tripé de câmera, que é uma parte muito importante e eu vou explicar o porquê para vocês. Vou mostrar para vocês alguns tripés que eu utilizo e vou falar o porquê e o que é melhor cada um deles. Eu tenho um tripé bem compacto aqui, que é de uma marca que chama Sirui. Essa marca ela fabrica tripés muito bons, é uma marca chinesa, mas os tripés deles são caros, não são baratos não. Esse daqui eu tô com uma cabeça ball head, super simples, da Benro. Por que eu gosto desse tripé? Ele é leve, ele é compacto, as pernas dele para eu guardar viram para cima, ele tem um sistema de trava de pernas que eu gosto bastante, que é esse de rosca, e ele fica num tamanho super pequeno para estar levando em externa, em viagem ou coisas desse tipo. Então ele fica bem compacto, ele é super leve e o suporte de carga dele é muito bom. Vou mostrar para vocês como é que abre uma perna, por exemplo. Só eu soltar aqui, puxei, desce, puxei, desce e depois eu fecho ele trava meu tripé. A cabeça ball head, ela é uma cabeça bem tranquila de se utilizar, que só tem um sistema de aperto. É esse daqui, ela movimenta para qualquer lado, em qualquer direção. A parte ruim de uma cabeça ball head é que você não tem um movimento tão preciso. Às vezes você quer descer um pouquinho só ela e você não consegue pelo fato de na hora de mexer sempre ir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas ela é uma cabeça muito ágil. Ela é muito bacana de se trabalhar. Essa é uma cabeça pequena, tem um suporte de carga não muito grande, mas existem cabeças ball heads maiores que vai estar aguentando câmeras mais pesadas e tem alguns outros controles além dessa simples que eu tenho, que é só uma via aqui. Vou estar deixando esse tripé do lado, vou estar mostrando um outro para vocês. Esse é um tripé da Benro, um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Ele tem uma altura maior que aquele tripé anterior, ele chega mais ou menos a essa altura aqui que dá por volta de 1,80 m, com a haste central levantada, e ele também tem o mesmo sistema de trava nas pernas como o anterior, essas roscas. Eu vou montar ele aqui só para vocês, para mostrar uma funcionalidade que ele tem que é interessante para alguns tipos de fotografia. Além de ele ser como um tripé comum, ele tem uma função que é ele desloca a coluna central para a lateral.
Aqui ele está todo montado, tá? É a altura máxima das pernas e ele tem a coluna central que ainda sobe mais um pouco. O que acontece? Eu subindo a coluna central, ela sai se eu quiser, mas eu tenho um outro controle aqui que eu mudo o eixo dele. Então eu posso fazer assim com o tripé, vou até colocar ele um pouco mais para trás aqui para ficar mais fácil de vocês verem, e vou girar ele para a lateral, que é aqui. Eu tenho uma outra trava nele que eu mexo nesse eixo. Esse tipo de fotografia é muito bom quando você precisa fazer um tabletop, uma imagem de chão ali, de alguma coisa, ou um estilo diferenciado que você precisa de um ângulo de cima. Isso daqui funciona muito bem. Não são todos os tripés que têm esse tipo de função, mas ele cumpre bem o papel. A cabeça que eu estou utilizando nele, eu vou até tirar essa coluna central e vou deixar o tripé para o lado. É uma cabeça de 3 vias da Manfrotto. Por que eu gosto bastante dessa cabeça? Ela tem um ajuste fino. O que é esse ajuste fino? A cabeça de 3 vias normal, ela é por aperto. Então eu solto a alavanca, movimento ela, aperto novamente. Muitas vezes, se eu quero descer uma coisa mínima, um pouquinho de nada, na 3 vias, ela pode ser que eu não encaixe cravado naquela posição. Essa tem a vantagem de ser um movimento contínuo, então eu não tenho que dar aperto, ela gira conforme o movimento, então ela já fica travada. Isso é muito importante em movimentos pequenos, de ajuste fino. Isso num estilo, quando você precisa fazer alguma coisa mais elaborada, que toma mais tempo ali, é muito bem-vindo, é muito bom. E ela ajusta para esses 3 lados. Uma rotação, a inclinação, faz tudo dessa forma. Se eu quiser uma liberação mais rápida, o sistema dela me permite que eu gire uma alavanca maior para o lado e eu movimente ela. Quando eu soltei, ela trava. Preciso de um ajuste? Vou lá, movimento ela. Essas são as cabeças mais comuns de estúdio. No meu trabalho hoje em dia, a minha preferência é por essa cabeça. Se falando em marcas de equipamento, as marcas mais conhecidas de estúdio são tripé Manfrotto, cabeça de tripé também Manfrotto. A Benro é uma marca muito boa, que eu recomendo tranquilamente, tanto para tripé quanto para cabeças. As cabeças ball head da Benro são mais interessantes, as outras de 3 vias deles eu acabo nem conhecendo. Existe uma outra marca de tripé muito boa, que chama Gitsu, mas no Brasil ela não é muito comum de ser utilizada. São tripés com uma capacidade de carga bem alta, normalmente eles são de fibra de carbono, mas tem um custo bem elevado. Então, para os bolsos brasileiros, ele acaba sendo um baita de um investimento. Claro, a Benro e a Manfrotto também têm tripés muito bons de fibra de carbono, mas a linha normal deles de alumínio e de outro tipo de material é o que acaba todo mundo utilizando. Lógico, vai ser de acordo com o que você pode e o que você vai fazer com ele. Se você quer um tripé que vai durar muito tempo, você vai comprar um tripé melhor e uma cabeça de tripé melhor. Se você comprar um bom uma vez, dificilmente você vai precisar trocar. Agora, os tripés mais baratinhos, aqueles de R$100, cento e poucos reais, não permitem ajustes tão precisos e firmes. Isso em alguns tipos de fotografia é uma parte bem ruim, você não consegue fazer um trabalho excelente por conta da estabilidade do tripé. Esses tripés aqui, eles têm um ganchinho aqui na parte de baixo, que vocês podem ver, e eles são muito úteis para melhorar a estabilidade do tripé. Vamos supor que eu estou com ele montado, tá lá, mas eu acho que está um pouquinho bambo. O que pode acontecer se você estiver numa externa onde venta demais ou alguma coisa assim? O que você faz? Você pendura um peso aqui. Pode ser um saco de areia, pode ser a sua mochila de fotografia ou alguma outra coisa para estabilizar melhor esse tripé. Então sua foto vai ficar mais... Sua câmera vai ficar mais estável ali no tripé. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tripé que é a minha preferência para utilização no estúdio. Vocês viram que para montar esse tripé aqui, eu tenho que soltar a perna, descer ela, chegar na coluna e tal. Isso em alguns tipos de trabalho se torna um pouco lento e eu vou mostrar para vocês a minha preferência qual que é. Esse daqui é um tripé de coluna. Vocês podem nem conhecer esse tipo de tripé. Muita gente fala para mim, nossa, o que é isso daí? É uma máquina de raio-x? Não, mas o princípio é muito semelhante. O que ele é? Ele tem uma base de ferro com rodas,
Ele tem uma coluna central, nesse caso do meu é quadrado, mas existem tripés de coluna com uma coluna central redonda. E ele tem essa haste aqui no centro. Se eu quero subir ou descer o tripé, eu tenho aqui atrás dele esse parafuso, onde eu solto, subo ou desço. Nessa velocidade, apertei, parou o tripé. Eu tenho uma outra haste. Essa é a haste vertical, essa é a haste horizontal. O princípio é o mesmo. Soltei, veio com ela mais para frente ou mais para trás. Travei, tá ali parado. A cabeça do tripé, nesse modelo, vai aqui. Eu vou até tirar a cabeça do tripé anterior que eu tava e vou colocar para vocês verem. Lembrando que normalmente tripés tem uma rosca padrão, então qualquer tripé vai servir em qualquer cabeça que vocês tenham. Pode ser de marcas diferentes, qualquer outra coisa, isso não tem problema nenhum. Eu vou colocar a cabeça aqui, aperto, deixa eu ver se entrou, agora entrou certinho. E eu teria a minha câmera aqui, onde eu vou estar mexendo sem nenhum problema. Ah, preciso fazer uma foto um pouco mais do alto? Subir. Ah, agora é lá embaixo a foto. Desci. Vocês viram? O que a gente ganha de velocidade com o tripé é esse? Desse. Fora a estabilidade. Ele é um tripé pesado, então ele é muito estável. Ele não balança, indiferente da câmera que você utilize. Esse tripé ele é feito para ter suporte bom até para câmeras grande formato, que são umas câmeras de fólio pesadas, que pesam 4, 5 quilos cada uma. E esse tripé atende perfeitamente, que vai mudar a cabeça. Talvez eu precise de uma cabeça um pouco maior, mas ele suporta qualquer tipo de cabeça. Gente, basicamente isso são os tripés mais comuns. O tripé de coluna é o meu preferido para o estúdio, pela versatilidade dele, pela estabilidade e pelo rápido manuseio, vamos dizer assim. Ele não é um tripé barato, é um tripé caro. Esse que eu tenho é o antigo da Maco. Um novo, hoje, está custando por volta de 5 a 6 mil reais. Então é um investimento grande por ser apenas um tripé. Mas um tripé é muito importante na fotografia de estúdio. Muito, muito importante e muito útil. Basicamente é isso que eu gostaria de falar sobre tripés e cabeças de tripés. Agora a gente vai para a parte de tripés de iluminação.